Obrigada, PC. Boa noite a todos, os amigos, aqueles a quem não vemos há muito. Em especial, nós queremos desejar vibrações de muita saúde, de muita paz, para toda a diretoria da nossa casa, de Sebastião Mártir, especialmente ao José Marques, que se encontra acamado, para ele, para sua família, e para todos os médiuns pioneiros da Casa de Sebastião Marte, seu Avadio, Deine, Lazinha, Genésio, Mícia, todos. A gente começa a citar nomes e vê que o Lobato e a Litinha, e tem muita gente. E aos amigos novos que conhecemos agora por esse período de pandemia. Meus amigos, como disse o PC, o tema da noite de hoje fala sobre a virtude e é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós queremos esclarecer, porque quando nós falamos o Evangelho segundo o Espiritismo, parece dar uma ideia de que o Espiritismo pegou uma parte do Evangelho e tratou à sua moda, mas não é assim. Nós vamos ver na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1º, que trata do objetivo desta obra. Kardec coloca ali no início, no comecinho do 1º parágrafo, dizendo que podem dividir-se em 5 partes os Evangelhos de Jesus. Essas partes podem ser assim: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as máximas ou as palavras que Jesus proferiu e que a Igreja utilizou para fundamento dos seus dogmas, e a 5ª parte é o ensino moral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar somente do ensino moral do Evangelho de Jesus. Porque enquanto as primeiras 4 partes causam muitas controvérsias, até mesmo os incrédulos, eles aceitam o ensino moral de Jesus, porque diz respeito aos relacionamentos de humanidade, com benevolência, com respeito, com solidariedade, com amor. É um código divino que pode ser e deve ser utilizado na vida pública como na vida pessoal, na vida particular de cada um de nós. Então, esse é o esclarecimento que nós estamos fazendo antes de nós entrarmos no capítulo 17, que trata do sede perfeitos. É daquela passagem que Jesus recomenda aos seus apóstolos que devemos amar os inimigos, devemos orar pelas pessoas que nos ofendem, que nos querem o mal, que nos caluniam. Porque se nós não fizermos dessa forma, as pessoas de má vida também não se entreajudam, não prestam favores umas para as outras. E aí ele recomenda para os seus apóstolos: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, nessa passagem, quando vem a explicação da doutrina espírita, que Kardec vai colocar a explicação, é que nós nunca vamos chegar à perfeição de Deus, porque Deus é o Criador. E nós todos somos as suas criaturas. É uma perfeição relativa, é um estímulo para que nós estejamos nos melhorando. Quanto ao item virtude, o nosso amigo PC já fez a leitura e agradecemos muito, porque com essa ferramenta para nós falarmos e ficarmos lendo, fica muito complicado. Porém, ele leu toda a mensagem
que é o item 8. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, seja qual for a editora, a publicação, é o item 8, que são das instruções dos Espíritos. E nós vamos dizer o nome do Espírito. PC também falou, mas agora, para que a gente fixe melhor, o Espírito é François Nicolas Madeleine. E é uma mensagem que foi recebida pelos médiuns que trabalhavam com Allan Kardec em Paris, no ano de 1863. Só lembrando que no início, nós vamos só colocar essa parte do início dessa instrução de François Nicolas sobre a virtude no mais alto grau, o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Meus amigos, e o que é o homem de bem? Em números anteriores, dentro do mesmo capítulo, no item 3, fala sobre o homem de bem. É um texto extenso, mas nós vamos aqui somente ler o que é o homem de bem. No início, o verdadeiro homem de bem, observemos, o verdadeiro, porque há muitos homens de bem, ainda que não encontraram essa virtude em plenitude, mas estão no caminho, estamos todos no caminho. Então, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. O homem de bem é bom, é benevolente e é um homem humano. Ele não faz distinção entre as pessoas, nem de raça, nem de crença, nem de ideologias, e muito menos de gênero. É essa pessoa que faz o bem porque é bom, sem nenhum sentido oculto. No finalzinho, nós vamos só relembrar a última parte dessa mensagem que o nosso amigo PC fez a leitura. Mas fomos ao Livro dos Espíritos observar sobre virtudes e vícios. Na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação do Espiritismo. Um livro publicado no dia 18 de abril de 1857. Faz já um tempinho bom. Então, essa parte do Livro dos Espíritos é a terceira, que trata exatamente das leis morais. E dentro dessa parte das leis morais, é o capítulo 12, trata da perfeição moral. E tem o subtítulo, As Virtudes e os Vícios. É a questão de número 893. Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: qual a mais meritória de todas as virtudes? E o Espírito da Verdade diz que toda virtude tem o seu mérito, porque todas elas indicam progresso na senda do bem. Sempre há virtude quando existe resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Observemos, nós podemos, de fato, termos ideias contrárias, ideias negativas, mas sempre que nós colocamos uma vontade de acertar, de não errar mais, existe virtude.
por esse fato. Tanto que no item 4, quando fala lá do Allan Kardec, vai falar sobre o verdadeiro espírita, ele diz que o espírita verdadeiro é aquele que nós encontramos fazendo aquele trabalho sincero de autoaprimoramento. O verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más tendências. Não significa que ser espírita é uma pessoa cheia de virtudes. Significa que deve ser uma pessoa que trabalhe por melhorar-se intimamente. Significa que é uma pessoa que deve buscar anular os preconceitos, sejam eles quais forem, de raça, de crença, de gênero, porque há pessoas que aparentemente são ótimas pessoas e são mesmo. O espírito instrutor dessa mensagem, ele vai falar sobre essa questão de há pessoas que são verdadeiras pessoas de bem, mas basta alguma coisa que fira algo no seu interesse próprio e ela mostra que não é tanto uma pessoa de bem. Ela vai mostrar o seu fundo ali cheio de orgulho. É só lembrarmos que nós estamos a caminho. Todos nós estamos buscando essa melhoria, essa renovação íntima. Uns mais, outros menos. Mas isso é uma questão de foro íntimo. É algo que cada um de nós sabe e deve avaliar constantemente. Então, todas essas pessoas que já são boas por natureza, aí alguém diz, mas escuta, então dentro do Livro dos Espíritos, eu já ia fazer aqui uma digressão, que não seria bem uma digressão, mas vamos ao ponto, que é a questão 893, e ele está falando sobre essa questão do mérito, e porque todas elas indicam progresso. Então, quando há essa resistência, quando nós fazemos esse trabalho íntimo de resistirmos aos maus pendores, nós estamos adquirindo virtudes. Embora não seja uma virtude ainda plena, uma virtude que nos esteja perfeita, porém, nós estamos no caminho. E é melhor nós andarmos, porque voar só com asas. E quem tem asas são os espíritos sublimes, quem tem asas são os anjos. São as aves que voam. Nós podemos andar, e andar no nosso ritmo. Há pessoas que andam mais aceleradas, há pessoas que andam mais devagar, mas o importante é andarmos, é caminharmos. E cada dia é dia de aprendermos, cada dia é dia de evoluir. Finalizando aqui a resposta para a questão 893, na continuidade, o Espírito da Verdade vai dizer: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto, na mais desinteressada caridade. Então, se nós já tivermos chegado a isso, que maravilha! Eu sei que não cheguei, mas estamos na luta. Nós vamos passar para a questão 895 de O Livro dos Espíritos, que Kardec diz que já aceitando, tomando conhecimento de defeitos e de vícios, como sendo realmente obstáculos à nossa perfeição moral, ele pergunta, no finalzinho do questionamento, qual o sinal mais característico da imperfeição? E o Espírito da Verdade, que na verdade é uma pleiade de espíritos superiores, espíritos luz, espíritos que já alcançaram
o domínio de si próprios, espíritos que já fazem o bem porque é bom, espíritos luz. Então, eles dizem o seguinte, o Espírito da Verdade diz que o maior indício é o interesse pessoal. Esse interesse pessoal é a maior trava, porque tudo aquilo que nós fizermos, é só lembrarmos do apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo aos Coríntios, fala sobre a caridade. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso vai adiantar. Ainda que eu doe tudo que eu tenha de material para o próximo, visando com isso ganhar algo em troca, também não vai adiantar. Mesmo que eu me sacrifique, até perdendo a vida física, com o sentimento, com o objetivo de ganhar prestígio, porque há loucuras de todos os tamanhos. Nada disso adianta. Não adianta ter todas as faculdades mediúnicas, a linguagem dos anjos, quer dizer, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Se nós não fizermos isso por amor, como oportunidade de redenção para nós próprios, melhor seria não termos nenhuma faculdade. E ele, aqui no finalzinho da questão que nós colocamos, porque tem uns exemplos que ele diz sobre interesse pessoal, e ele dá o exemplo do cobre, que é muito reluzente, pode se confundir com metal mais precioso, mas uma pedra de toque vai revelar que é só cobre. E no final ele diz que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara no planeta Terra, que quando esse desinteresse é patenteado, é confirmado, todos o admiram como se fora um fenômeno do outro mundo. Por isso, nós não compreendemos bem. Por exemplo, o valor, a gente admira e a gente se pergunta como a irmã Dulce conseguiu fazer o que ela fez, se exilando, ficando sozinha, cuidando daqueles enfermos na igreja de Santo Antônio, lá em Salvador, na Bahia. Aquela mulher que doou a sua vida em benefício do próximo, porque ela disse que compreendeu o Evangelho de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, não como uma simples recomendação, mas ela entendeu como sendo de fato um dever seu, já que ela havia renunciado à sua vida de casamento, de ter uma família, já que ela consagrou a sua vida ao Cristo, ela viu-se no cumprimento do dever de amar o seu próximo, sobretudo aquele próximo enfermo, as crianças abandonadas. Então, a irmã Dulce é um desses exemplos de caridade desinteressada. Nós vamos ver um Chico Xavier. Antes do Chico, uma Madre Teresa, que também é da Igreja Católica, Madre Teresa de Calcutá, na Índia, também ela consagrada ao serviço do Cristo. Ela ia a pé no começo da manhã, rezando o seu terço, desfiando o seu rosário em Ave Marias e Santa Marias e Padre Nossos, e rezava até atender a todos, com amor, com abnegação. Logo ali na década de 80, quando surgiu a AIDS, Madre Teresa foi até os Estados Unidos
em busca de atender aqueles necessitados, tão segregados, sem um afeto, porque quando as pessoas visitavam no hospital aqueles doentes, parecia aquelas roupas de astronautas. Então, Madre Teresa vai a Nova York e conversa com as autoridades, porque ela queria atender aquelas pessoas. E aqui nas Minas Gerais, nós tivemos, até recentemente, o nosso Chico Xavier, esse apóstolo do bem, esse homem que causa até hoje, diz-nos o nosso amigo Elvésio, que talvez daqui a 50 anos nós vamos compreender melhor o espírito Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, esse homem de candura inigualável, esse homem que tem essa fé, que tem esse cuidado com o próximo, esse homem que dedicou a sua vida inteira ao próximo, doando-se por completo. Esse homem que recebia informes do além a todo tempo, cartas, recados, e além de tudo, ele recebeu via psicográfica 412 livros. Todos estes livros, a venda deles, traduzidos para várias línguas. Toda essa renda era para as obras, para as casas de caridade. Ele nunca utilizou um centavo em seu próprio benefício. Viveu toda a sua vida, aposentou no Ministério da Agricultura como escriturário, com um salário que era naquele tempo o valor de 612 reais. Acredito que a aposentadoria do Chico era uma pequena aposentadoria, talvez fosse um pouco mais, ou exatamente um salário mínimo. Mas se fosse um pouco mais do salário mínimo, não chegava nem à metade. Um salário mínimo e meio. Então, com isso, ele viveu feliz. Acabou de educar, de criar os seus irmãos. Quando a sua mãezinha partiu aos 5 anos de idade, ele tinha 5 anos, ficou na casa da sua madrinha. E como aquela criança sofreu? Porque ele dizia que via os espíritos. Ele via, ele não sabia distinguir quem estava na carne ou quem era espírito. Então, uma criança dessa que levava garfada na barriga e conversava com a sua mãe no fundo do quintal da casa da madrinha, depois de uma surra, depois de uns maus tratos, ele ia chorar, e ali naquele fundo de quintal, ele conversava com a mãe dele, e a mãe dizia: meu filho, daqui a pouco vai aparecer um anjo na sua vida. Ele dizia: quando, mãe? Daqui a pouco. Um anjo vai aparecer. E esse anjo apareceu. A segunda esposa do seu pai, Cidália, a primeira proposta que ela faz ao seu marido: reúna todos os seus filhos, porque agora nós somos uma família, de novo, juntos. E ali o Chico viu, de fato, um anjo na sua vida. Voltando ali, no final da mensagem sobre a virtude, essa virtude que o Chico nos deu exemplo, porque é um médium de Jesus, nós vamos relembrar o que o Espírito, na instrução sobre a virtude, disse. O François Nicolas Madeleine, ele disse: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho.
porque o orgulho tem sido motivo da perdição das humanidades, das gerações passadas. Porém, a humildade vai ser o instrumento da nossa própria redenção. E ser humilde não significa ser subserviente. Ser humilde significa ser simples, ser generoso, reconhecer os próprios defeitos, pedir desculpas. Nós temos aí na Igreja Católica, no momento, um Papa magnífico. Eu acho esse Papa maravilhoso, com virtudes assim magníficas. É o Papa Francisco. E de Francisco Cândido, desse Espírito Luz, nós vamos lembrar de Maria Dolores, que através da sua psicografia, ela escreve uma conversa com Jesus. Ela diz: Senhor Jesus, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não deploramos tanto, já que tens as mãos hora por hora no apoio e no consolo a todo ser que chora. Deploramos os que abrem na terra as comportas do pranto. Senhor, não lamentamos os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Ante aqueles que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, não deploramos tanto, já que tens os braços abertos, oferecendo apoio e consolo a todos. Deploramos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Não nos deixes seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Muita paz a todos. Mas, Neiva, até aproveitando então o momento e aproveitando essa finalização da sua interpretação, gostaríamos de uma fala sua, até porque você está no campo da arte há alguns anos, né? Tanto da arte cênica, quanto da artes plásticas, também da música, né, Neiva? A arte, Neiva, pode nos ajudar nessa construção da virtude? PC, mas olha, a vida já é uma arte. A arte de viver, de conviver, meu amigo, você sabe como a arte nos faz bem, como muitas vezes, no desespero, a gente pega uma caneta e começa a escrever. Eu tenho um amigo, um filho, nós temos assim como um filho do coração, que ele tem um livro magnífico de poesias. O título é Tudo que Trago nos Bolsos, Maurício Witzak. Esse rapaz fez a sua arte, bem como a sua esposa, Vô Nunes, que é uma artista, eu admiro muito a Vô na área das artes cênicas. Ela é fantástica, sabe, aquela artista assim que se doa por inteiro. É maravilhoso a gente ver a Vô no palco, em cena. E a arte é um canal
por onde nós vamos deixar fluir a vida, as mágoas, os ressentimentos, quando a gente pega um violão, mesmo não sabendo muita coisa, 7 notas básicas, e a gente coloca ali o que vem, porque muitas vezes, quando eu pego um violão, os meus filhos, eu tive um professor de violão, porque eu fui fazer aula de violão para aprender a tocar uma música, porque eu tinha um trabalho com os alunos e tinha uma passagem, eu trabalhava junto com um professor de música, e ele trabalhava junto conosco no colégio, só que ele mudou, saiu daquele colégio e foi para o outro colégio. Eu falei, não, mas eu preciso prosseguir esse trabalho, mas ele tocava o violão e eu preciso aprender. E o nosso professor, que é um amigo, falou o seguinte, o meu ex-marido é uma pessoa que sempre tocou muito bem, cantava e tocava, fazia solos. Então, o Gilberto é uma pessoa com uma musicalidade assim extraordinária. Ele perguntou para mim, Neiva, antes de você chegar nessa música que você quer, você vai ter que aprender umas outras, ciranda, cirandinha, e essas coisinhas. Mas olha, uma maravilha. Ele falou assim, com o conhecimento que o Gilberto tem de música e tocando violão bem, os seus filhos, algum toca violão? Falei, ninguém. Ele falou, agora, mesmo você dizendo que só vai querer aprender essa música, você vai ver que todos os seus filhos que tiverem desejo de tocar, que tiverem essa tendência para a música, eles vão tocar. Eu falei, por quê? Comigo? Porque você é a mãe. E aquele cara foi profético. Ele falou, isso aqui é só observação. A mãe, ela está mais próxima aos filhos. E dali a pouco, eu estava com muita dificuldade para fazer uma posição, uma pestana, e o meu filho, que tinha ali no período 11 anos de idade, o Márcio, chegou para mim, só me observando. Ele falou assim, mamãe, você pode fazer essa nota dessa forma. Pegou o violão e fez a nota. Eu falei, o quê, menino? Como você sabe isso? Eu estava te observando. Do jeito que você está dedilhando, essa dificuldade desse dedo, você não precisa, porque você não vai tocar aí. Olha, foi ótimo naquele momento. Foi ruim porque eu não tive esforço para aprender a fazer a coisa completa. Eu vi que se eu tivesse ficado sem... Aí ele foi para a aula e em pouco tempo ele estava bem, muito bem desenvolvido, e é um músico e tanto. Então, a gente vê que a arte é um canal por onde nós deixamos a vida fluir. E a arte da convivência, a arte do diálogo, a arte do respeito, a arte de agradecermos a Deus por todas as bênçãos, de levantar assim, porque o artista maior, Deus é o Criador, e Ele criou tudo com muita arte. Observemos a sinfonia, a natureza canta, a sinfonia do vento, dos pássaros, das nossas vozes, a sinfonia da vida, a lágrima. Parece masoquismo, a lágrima, o orvalho, a chuva. Tudo isso é arte. Jesus é o divino artista. O seu evangelho é o poema mais belo que existe. É só a gente ler ali o Sermão da Montanha. A gente lê as bem-aventuranças. Aquelas bem-aventuranças. É o cântico mais belo, mais confortador, mais esclarecedor. E aí a gente, procurando seguir Jesus, pode ser uma peleja, PC, mas a gente consegue. Essa pergunta só podia ser de artista. Nós agradecemos, PC. A gente fica agradecido pela exposição, né? E essa amplitude que você deu agora à questão da arte, que é fantástica, né? Fantástica.
para finalizar, Neiva, dentro ainda dessa segmento e essa explanação bela e realmente que toca os nossos corações, a gente gostaria de uma reflexão, Neiva, a respeito, porque a gente vê aí, né, Neiva, apesar disso, muitas, não é nenhuma espécie de julgamento, nós não temos nem o direito e nem temos como fazer isso, mas tem muita artista e arte que são criadas que ela tem ela acaba motivando o que nós temos de mais difícil, né? Motivando às vezes o orgulho, a vaidade, né? Tem esse campo também da arte, né? Tem Meu essa amigo, luta que eu acredito que está um pouco muito ligada à evolução de cada um, né? Mas se pudesse fazer uma reflexão sobre isso para nós. amigo, é o seguinte, eu vou me restringir, digamos assim, porque a arte é o todo. Eu não gosto, a peça, ela pode ser, no cinema, quando o filme tem uma duração pequena, é um curta-metragem, e eu não gosto, por exemplo, de dizer teatrinho, musiquinha. Pode ser uma música básica, bem quadrada, mas é uma música, né? É uma peça de teatro. Pode ser um sketch, é uma peça. E nós vemos aqui, eu vou restringir aqui para nós, no nosso movimento espírita. Eu já fiz alguns comentários com amigos nossos, eu falando o seguinte, a arte é um campo maravilhoso. E todos nós, de alguma forma, tem até uma música há muito tempo, eu não me lembro bem a dupla, eu gosto muito de um verso que ele fez, que todo ser humano já é artista por sobreviver. É uma música dessas duplas aí, já faz muito tempo. Uma música da terra mesmo, e o cara fazendo alusão à natureza. Mas, olha, PC, é muito difícil, porque nós somos, antes de artistas, nós somos seres humanos. E cada um de nós, na arte, ou fora da arte, nós somos o que nós somos. E na arte, quando a gente se vê num palco, ou quando a gente faz sucesso, ou quando a gente se torna uma celebridade, pode ser até uma celebridade instantânea, por arte ou artimanhas, porque há celebridades que ficam célebres por coisas atrozes, por crimes, por coisas horrendas. Mas você perguntou no campo da arte. Meu amigo, você viu aí a lição todinha sobre a virtude. Às vezes nós estamos aqui no campo da arte espírita. Não é que exista arte espírita, a arte é arte. Mas dentro do movimento espírita, tem até livro que fala sobre arte espírita. Nós vemos aí, nós podemos citar um artista dentro do movimento espírita, um médium que podemos dizer totalmente virtuoso, Chico Xavier. Chico Xavier, ele, dele próprio, nos mecanismos ali do piano, alguém um dia passou um piano, emprestou, ele foi na casa de alguém, e alguém disse, você pode levar para você tocar. O Chico, intuitivamente, ele amava aquilo ali, aquele piano. Emmanuel chega para ele e diz, espera aí, você vai levar esse piano para onde, Chico? Para sua casa. Mas o que é que o senhor não acha, não ficava melhor? Ele falou, você não vai ter tempo para isso. Ele não lastimou aquilo e simplesmente foi ser intérprete dos artistas, tanto que a sua primeira obra vale a pena ser lida, porque a gente lê, relê, estuda, é Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra do Chico. Na primeira edição, eram 56 poemas, ditados por 14 autores, tão mortos quanto famosos. Castro Alves, Casimiro de Abreu. Então, ele trouxe esses artistas
em sonetos, em poemas belíssimos, que até hoje as pessoas não compreendem como. Chico começou com um livro que nenhum médium, no Brasil ou fora, vai concluir com aquela grandiosidade. Porque, à medida que vinha a edição nova, os artistas, espíritos, iam se ampliando. Então, nós conhecemos esse. Os demais, nós vemos que a gente se esforça. A gente se esforça por não trazer um traço de vaidade, porque ainda é característica nossa, PC. Isso é ruim? É, mas dentro do movimento espírita tem muito disso. Há pessoas que cerceiam a liberdade do outro. Não, eu não gosto disso, fulano é assim, fulano é assado. A gente ouve comentários, a gente ouve muita fofoca, e isso por si só é ruim. E isso por si só a gente não deve alimentar. Então, quando estivermos fazendo uma peça, cantando uma música, declamando uma poesia, que a gente faça com alma, agradecendo a Deus pela voz que nós estamos tendo a possibilidade de ter, sem nos engrandecer. Quantas coisas aqui, quantos elogios você me fez aqui. Eu não mereço nenhum deles, meu amigo. Nenhum. Eu disse para você naquele dia, PC, falar sobre defeito é fácil, porque eu sou cheio de defeitos. Então, defeito, vício, a gente tem N. Porém, virtudes, todos nós estamos em busca. Talvez por isso a gente ache que a arte é que está levando as pessoas à perdição. Não é, não. Cada um de nós tem já as diretivas certinhas para seguir. Só seguir Jesus. Sabe, nós colocamos na mostra de música, eu sou meio, eu disse naquele dia que era na cara dura, porque eu coloquei lá 2 notas básicas, o meu filho foi uma surpresa para ele, que eu coloquei, peleja de minha vida, é seguir esse novo caminho que Jesus ensinou. Até esqueci a letra, mas eu coloquei isso, e o meu filho olhou e falou assim, mamãe, você veio com essa? Eu falei, peleja da minha vida, seguir esse novo caminho de amor e de fé que Jesus nos ensinou, Jesus de Nazaré. É isso, porque é uma peleja, é de cada dia, de cada hora. Então, cada ser humano, sendo artista, sendo profissional, amador, porque o artista amador é aquele que ama, ama o que faz. Então, não precisa de orgulho, de vaidade, nem ter medo de ninguém, copiar, porque vai ser assim, vai ser assado. Mas o artista, de um modo geral, meu amigo, ser humano, é por isso que a gente se perde em todas as áreas que a gente vai. Você viu lá a lição? É melhor pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Porque muitas vezes você tem uma capacidade extraordinária de interpretar, mas aí se acha muito e começa digamos, aí alguém diz, não, foi a arte que perdeu. Não, a arte é um caminho lindo, de luz, sabe? No movimento espírita, fora do movimento espírita, sabe? A arte é um canal maravilhoso, sem censura, arte inclusiva, sabe? A gente colocar a arte assim e escolher melhor também, né? O que a gente vai ler, o que a gente vai interpretar, que tenha conteúdo. Esse livro desse nosso irmão, filho, Maurício Bitizak, nós ficamos assim, nós estamos estudando esse livro. É um livro de poesias maravilhoso. E como nós temos ali ainda para ser doado, porque além de nos presentear, a família todinha com o livro dele, o Maurício nos deu alguns para colocarmos para os amigos, e você vai ganhar um livro desse, PC, que eu lembrei agora. Gratidão! Gratidão, Deiva.